Livro do profeta Daniel, no capítulo 6, uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, daqui para frente é só Deus falando. Por isso, meu irmão, não me atrapalhe, que eu quero ouvir o meu Deus falar ao meu coração. Amém? Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, quantos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém? O rei Dário pensava em colocar Daniel sobre todo o reino. Mas no versículo 4, olha bem o que acontece. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Versículo 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, né? Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, ou seja, se reuniram, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento. Qual é o mandamento? Que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube, Daniel estava sabendo desse edito, que não poderia orar a nenhum outro Deus. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, sabe o que foi que ele fez? Entrou em sua casa. Ora, havia do seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, não pode voltar atrás, né? Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel,
propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Ou seja, estava dizendo para o rei: rei, não adianta, você não pode fazer nada. Assinou, está assinado. Amém? Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Vamos ficar somente até aí. Você entendeu aí até esse ponto, né? Queridos, a história de Daniel é para nós um simbolismo. Amém? As histórias, aliás, do Velho Testamento é para nós como um simbolismo. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz assim, olha: como figura estão escritas para aviso nosso. Ou seja, para nos dar exemplo. Essas histórias que nós lemos, né, do profeta do Daniel, mais especificamente, é para que nós possamos tirar um exemplo para a nossa vida, um ensinamento, né? Foi um grande milagre que Deus fez na vida de Daniel, e nós temos que tirar esse ensinamento para nossas vidas. No século XIX, a igreja, né, a igreja do mundo, ela foi grandemente abalada porque se introduziu uma certa teologia chamada teologia liberal, que ela propunha, eram crentes, viu, irmãos? Eram evangélicos como nós, eram protestantes, mas alguns teólogos propunham o quê? Que tudo que não pudesse ser explicado na Bíblia, os milagres, tinham que ser tidos como só mais um livro comum. Isso trouxe um grande mal para a igreja, naquela época. Mas graças a Deus se levantou outros homens de Deus, que trouxeram a igreja de volta para aquilo que é uma fé do princípio da igreja primitiva, que é crer verdadeiramente em Jesus, na Bíblia, nos milagres, que não são uma coisa superficial. E nós devemos crer que naquilo que Deus fez é realidade. E por isso que está na palavra de Deus, para nos dar exemplo, amém? E a Bíblia, ela é tão maravilhosa, que ela não esconde de maneira nenhuma a luta, né, as dificuldades dos filhos de Deus, dos servos de Deus. A Bíblia, ela mostra justamente como os servos de Deus, mesmo sendo fiéis, mesmo sendo pessoas com uma intimidade muito grande com Deus, mas eles passaram lutas, passaram provas, e a Bíblia não esconde isso. É de se notar que o evangelho nos dias de hoje tem se encaminhado para um outro lado, né? Quando a gente abre nossa televisão e vê muitas vezes programas evangélicos, e lá eles pregam: irmão, se você está passando alguma luta, se você é pecado oculto, você não tem fé. Não, irmãos, nem todas as lutas são por falta de fé, por pecado. Não, são lutas que Deus permite. Tanto é que Daniel, um servo do Senhor, com muita intimidade com Deus, está passando agora uma grande luta. Ele era de um cargo, né? Estava abaixo do rei, ele e mais 3 presidentes, estava governando acima de 120 pessoas, mas só que a Bíblia diz que esse profeta era diferente de todos eles, porque a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, ou seja, ele tinha uma comunhão com Deus, ele era um homem de Deus, ele tinha um espírito diferenciado. E você sabe que quando uma pessoa, ele anda na vontade de Deus, uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que prospera nos caminhos de Deus, às vezes se levantam pessoas para tentar barrar, para tentar parar. A inveja às vezes se levanta, foi o que aconteceu com Daniel. E dessas pessoas se levantou uma inveja com relação à vida de Daniel, mesmo porque o rei, que nós vimos aqui no capítulo 3, que o rei queria mais,
queria botar Daniel acima de todo o reino. Amém? Daniel era tão destacado que o rei queria botar ele acima de todo o reino. E isso causou grande inveja desse povo. E o que eles fizeram? Bem, nós vamos fazer uma armação aqui para pegar Daniel em alguma falta. Vamos fazer alguma coisa para a gente pegar ele, que ele não pode assumir esse cargo. E eles tramaram. Eles levaram o edito para o rei, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes a Deus. E ele disse: olha, nós decidimos fazer esse edito. Durante um mês, ninguém pode orar a outro Deus, né? Não pode se curvar a outro Deus. E que aquele que fizer vai ser jogado na cova dos leões. Eles fizeram porque sabia que Daniel fazia. E Daniel continuou. E eles pegaram o Daniel. O rei, quando assinava o edito, não podia mais revogar. E o rei era muito amigo de Daniel. E aquilo fez com que o rei sofresse muito. Mas ele foi lançado na cova dos leões. Aqui, como figura, como lições para nossas vidas, nós podemos dizer, queridos, que a cova, aqui a qual Daniel foi lançada, é o ápice, é o ponto máximo, é o momento mais difícil do problema que nós passamos. É o momento em que nós vamos para a cova dos leões. E os leões é o problema que nós não temos como conter, como dominar, né? É o problema que nós não podemos, são inimigos maiores do que nós. Estes são os leões que estão nessa cova. E muitas vezes nós nos encontramos assim, queridos. Nos encontramos na cova, numa parte mais difícil do problema, cercado de inimigos, e nós nos sentimos tão miúdos, tão pequenos. Eu creio que foi assim que Daniel se sentiu, mesmo se vindo a um grande Deus, porque Davi também passou por momentos assim. Quando nós vemos lá no Salmo 3, do versículo 1 ao versículo 2, Davi diz assim, olha, e muitas vezes nós nos sentimos assim, que uma luta vem outra luta, mal a gente sai de uma luta, vem outra, às vezes a gente se vira para cá, tem luta, se vira para cá, tem luta, e a gente se sente na cova dos leões. Davi, certa feita, se sentiu assim. Ele diz no Salmo 3, versículo 1 ao 2, Senhor, como se tem multiplicados os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Olha só o que Davi disse: meus inimigos estão se multiplicando, Senhor, é grande a minha luta, é grande a minha dificuldade. Davi se sentia como Daniel na cova dos leões. Outro dia, eu conversando com um amigo meu, pastor, ele estava passando uma grande luta na sua igreja, e ele me falou assim, ele estava passando pelo momento da cova, pelo momento da dificuldade, pelo momento da luta, e ele falou assim para mim: pastor, a minha igreja, eu estou nessa luta, eu estou sentindo como se eu tivesse assim, um punhado de areia da praia no meio da minha mão, e eu não consigo segurar, porque a areia passa por entre os meus dedos. Eu às vezes visito um irmão, o irmão não quer mais saber da igreja, o irmão que era do louvor, o irmão que era obreiro, se afastou, e não tem mais ninguém para me ajudar, e eu estou vendo as pessoas saírem da igreja, e eu vejo a areia passar assim como meus dedos, e eu estou passando essa grande luta, e eu vejo que ele estava ali na cova dos leões. Na cova dos leões. Quantas vezes nós não estamos assim? Quantas as vezes nós estamos passando uma batalha, e antes daquela batalha terminar já vem outra? Às vezes, querido, eu como pastor me dói o coração, porque às vezes a gente está ali ajudando um irmão naquela luta, naquela peleja, e quando a gente pensa que o irmão está saindo, o irmão liga para a gente: pastor, agora aconteceu isso. Meu Deus do céu, misericórdia. A gente está orando, a gente está clamando, a gente está se alegrando quando vê que aí vem outra pancada. Meu Deus do céu, segura, sustenta esse irmão, Pai. Sustenta, meu Deus, porque a luta para ele é grande, né? É grande. E o problema de Daniel atingiu esse ponto máximo, né? De luta, né? Quando invejaram, quando tramaram contra ele, o pegaram e lançaram na cova, né?
e ele foi lançado na cova dos leões, colocaram a pedra por cima, e ali, né, ele ficou no escuro, sem saída, e à mercê das feras terríveis. Ah, Jesus, que luta, que luta. Mas, queridos, nós, em determinado momento, podemos até nos sentir assim, no escuro, atordoados, diante da luta. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos, que o nosso Cristo, ele veio trazer luz para nós, e não só falando a luz da salvação, não. Eu incluo aqui luz para nos clarear e nos tirar das tribulações, das lutas. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. Em Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam nas regiões da sombra da morte resplandeceu a luz. E eu creio que o nosso Jesus, ele está conosco nos momentos mais escuros e difíceis que nós podemos passar. Amém? Então Daniel se destacava porque ele tinha um espírito excelente. Ele tinha a unção do Senhor sobre a sua vida. Ele era alguém que verdadeiramente mergulhava no Espírito de Deus. Tinha intimidade com o Senhor. E a Bíblia nos diz em Romanos 8, capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, está dizendo que até mesmo nas circunstâncias negativas, Deus vai nos beneficiar de alguma maneira. Mas isso não são para todos. Não, não são para todos. A Bíblia diz, presta atenção, né? Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai tirar benefício no meio das lutas para aqueles que amam a Deus, para aqueles que têm um espírito excelente, para aqueles que buscam a Deus em verdade e sinceridade, para aqueles que estão buscando a obediência ao Senhor, para aqueles que estão se preparando juntamente com Deus. Você sabia que nós, quando estamos na casa do Senhor, quando estamos no devocional, quando estamos na oração particular, nós estamos nos preparando, nós estamos buscando, nós estamos ali recarregando as baterias, a energia no Senhor, a nossa fonte é o Senhor, recarregando a nossa unção, a nossa intimidade com Deus. Por quê, queridos? Porque quando vier o momento da provação, quando vier o momento da cova, aquele que tem um espírito excelente, ele vai vencer, ele vai passar pela cova, mas Deus vai tirar benefícios para a sua vida, mesmo em meio à cova. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente não está preparado para as lutas, para as dificuldades, acontecem algumas coisas. Primeiro, se você não está preparado para ir para a cova dos leões, pode ser devorado por algo que você poderia derrotar. Ou seja, você vai lutar com as suas forças e poderá ser derrotado por algo que você poderia vencer. O problema pode ser superdimensionado. Você vai ver uma coisa maior do que verdadeiramente é quando você não está preparado no Senhor. E por último, você pode perder o controle da situação. No meio da dificuldade, no meio da luta, você pode perder o controle de tudo se você não está preparado no Senhor, se você não tem uma vida de comunhão com o Senhor. Se você verdadeiramente ama a Deus, você vai estar preparado para toda e qualquer luta. Eu vou falar para você aqui as características de um cristão
que está preparado para as adversidades. Amém? Veja bem, queridos, Daniel, ele estava preparado para passar por aquilo que ele passou. Sabe por quê? Porque Daniel, ele obedecia a Deus. Daniel, ele buscava na palavra de Deus direcionamento para a sua vida. Se você abrir aí no livro de Daniel mesmo, no capítulo 9, no versículo 2, nós vamos ver. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Ele se orientava pela palavra de Deus. Diz assim, Daniel 9, 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de quem falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ele pelo livro, pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus falou ao profeta Jeremias, ele teve o discernimento, ele foi ali na palavra, ele orou e Deus revelou algo para ele, porque ele estava na palavra de Deus. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Se nós queremos estar preparados para passar as lutas, as dificuldades do dia a dia, nós temos que estar sendo direcionados pela palavra de Deus. Nós não podemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É a palavra que nos garante a vitória. É a palavra que nos dá o caminho da vitória. É a palavra que faz com que Deus fale conosco, é pela palavra. E se eu não leio a palavra, meu irmão, se eu não leio a palavra, eu não estou ouvindo Deus falar. Logicamente Deus fala pela pregação, Deus fala pelo louvor, Deus fala pelo irmão, mas se você quer verdadeiramente escutar Deus falar todos os dias, leia a palavra de Deus. Eu não sei você, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você não responda. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Parou para ler a Bíblia, meditar. Lê, queridos, mas não lê como um livro e um jornal, não. Lê meditando, em espírito de oração. A Bíblia a gente lê em espírito de oração, pedindo: o Espírito Santo de Deus vai me revelando, vai falando, vai me mostrando o que o Senhor quer para a minha vida, o que esse versículo quer dizer, o que é que Ele quer me revelar, o que é que Ele quer me mostrar, o que é que esse texto vai me ensinar para a minha vida. É assim que se lê a palavra de Deus, né? Ontem eu estava ali no Benjamin, o Ronaldo deu testemunho, assim, de um propósito que ele fez com Deus, de ler alguns capítulos por dia, e é desse jeito que a gente tem que estar. Ou você está como aquela senhora, né? Meu Deus do céu, cadê os meus óculos? Bem idosa, meus óculos. Passou 2 dias procurando os óculos, 3 dias, 1 semana, meu Deus, cadê meus óculos? Depois de 1 mês, ela foi lembrar de ler a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Para você ver quanto tempo a mulher não lia a Bíblia, né? 1 mês depois que ela foi encontrar o óculos dentro da Bíblia. E a Bíblia não é para guardar óculos, nem para a gente perder óculos dentro da Bíblia, é para a gente ler todos os dias. Se ela lisse a Bíblia todo dia, ela ia ver que os óculos dela estavam lá dentro, né? Então, queridos, a Bíblia, Daniel era alguém que era centrado na palavra. Daniel também aí no versículo 10 do capítulo 6, também, como é que Daniel se preparava? Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes no dia punha de joelhos e orava a Deus. Se eu quero passar pelas lutas da vida, as dificuldades, se eu quero estar preparado, eu tenho que ter uma vida de oração. Não há cristão com vitória sem oração, meu irmão. É o maior engano que as pessoas fazem hoje, é isso. Não precisa você vir orar não, venha só para a campanha aqui que a gente ora só na sua cabeça aqui. São 7 dias, vem para cá que não existe isso, meu irmão.
Se você não tiver uma vida com Deus, se você não tiver o seu joelho no chão, se você não tiver devocional com o Senhor, se você não apresentar a tua vida, o teu coração em oração com o Senhor todos os dias, você não alcança vitória. A gente tem que parar com essa mania de querer terceirizar, igual as empresas fazem, o nosso compromisso com Deus. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. E você, quando é que vai orar, meu irmão? Né? Quando é que nós vamos colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor, e apresentar nossas vidas, apresentar a família, apresentar os projetos, aquilo que tem trazido problema? É a oração. Jesus orava a noite toda. Paulo disse: orai sem cessar. É oração, é oração, é oração que move a mão de Deus. Sem oração nós não conseguimos nada. A gente não pode estar se enganando. É através da oração. Eu já dei esse testemunho aqui e vou dar mais uma vez. A maioria, ou se não todas as coisas que foram conseguidas nesse ministério, começaram por oração. Oração. Então, se nós queremos estar preparados, quando chegar a provação, nós temos que ter uma vida de oração. Outra coisa, no versículo 10 ainda, se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, ou seja, agradecia, tinha um coração grato, reconhecia a soberania de Deus na sua vida. Queridos, não é só orar, é ter um coração grato a Deus. Nós não podemos ser crentes limão, crente azedo, tudo não vai bem, nunca se agradece a Deus, nunca abre um sorriso para dizer a Deus. Está passando prova, está passando luta, amém, é duro, é difícil, mas diga a Deus: obrigado porque eu estou respirando, obrigado porque eu ainda tenho uma saída, que é o Senhor. Amém? Ter coração grato, meu irmão. Às vezes é muito fácil falar das lutas, das tribulações, mas nunca fala dos benefícios do Senhor para nossas vidas. Nunca fala. Só em nós estarmos vivos aqui esta noite é motivo da gente estar glorificando a Deus. Só em nós estarmos aqui esta noite com irmãos em Cristo é motivo de nós glorificarmos a Deus. Quantas pessoas gostariam de estar aqui no nosso lugar esta noite? Mas nós temos que ser gratos ao Senhor. Vamos começar a treinar? Você pode começar a agradecer a Deus e glorificar a Ele. Aleluias! Glorifica ao Senhor. Você pode dizer: obrigado, Deus. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo alimento. Obrigado porque eu estou aqui vestido. Amém? Ser grato ao Senhor. Então Daniel se preparou dessa maneira. Aí veio a cova. Aí veio a luta. Aí Daniel é pego. Aquelas pessoas que armaram contra ele, o levam na cova. Rei Dário vai também. A gente pode ver aqui no versículo 6:16. Acompanhe comigo. O rei com o coração partido, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões, né? O rei, que era muito seu amigo, amicíssimo, presta atenção no que eu vou falar aqui esta noite, era muito seu amigo, mas o rei foi só até a boca da cova, e lá lançaram o Daniel. Uma coisa que eu vou dizer para você, meu irmão, a gente tem que estar preparado, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que muitas vezes são nossos amigos, familiares, muitas vezes eles vão conosco só até a boca da cova, mas eles não vão entrar na cova conosco. Você vai estar lá sozinho. O rei, que era muito amigo de Daniel, ele foi com Daniel, mas foi só até a boca da cova.
E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão estar com o nosso lado, vão dar tapinha nas nossas costas, amigo, mas quando vier a cova dos leões, eles vão até a boca e voltam, porque você vai passar pela prova, pela cova dos leões, sozinho, e é por isso que vocês têm que estar preparados com o Senhor. O rei amava Daniel, né? Amava. Jogam ele lá. A gente vê que Daniel aqui tem um controle, e a Bíblia não diz que ele se desesperou, puxou os cabelos. Não, ele se controla, né? Mas ali dentro ele não tem o controle com os leões. Ele não é domador, nunca trabalhou em circo. E colocam ele lá, fecham a pedra, né? Ali Daniel está dentro, não tem como se livrar daquela tribulação. Tá tampada, né? E agora a pedra que foi colocada, ela é selada. Botam-se uma cera. O rei coloca o seu anel ali, para que não pudesse ser quebrado o selo, porque era autoridade, era um decreto, havia uma sentença ali, havia uma sentença de morte. Ele estava condenado a morrer pela boca dos leões. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado irmão. Muitas vezes nós entramos na cova dos leões. Muitas vezes tem uma sentença sobre as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas tentam de alguma maneira nos jogar lá, nos dão uma sentença de morte. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você está preparado com o Senhor, se você tem uma vida com o Senhor, se você tem intimidade com o Senhor, se você confia no seu Deus, eu quero te dizer que não tem cova, não tem selo, não tem sentença que vai ficar sobre a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus que vai nos buscar até na cova mais profunda, porque é um Deus que está conosco em todos os momentos. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! E quando Daniel é lançado ali, agora começa a se mostrar a preparação antes da luta, né? Porque ali dentro da cova acontece algumas coisas. Primeiro, nós vimos já antes que ele tinha um espírito excelente, né? Tinha o Senhor na sua vida. Outra coisa que nós podemos ver na vida dele, e que nós precisamos muitas vezes, é coragem. Eu não digo que Daniel não estivesse com medo ali, talvez estivesse. Quem não estaria? Cheio de leão, né? E tem mais: quando é sentença de morte, os leões são deixados sem comer, viu, irmãos? O leão pode estar barriga cheia, não, senão ia recusar a comida. Separava o leão, deixava ali 2, 3 dias sem comer, botava na cova para quando jogassem, eles estarem muito famintos. Sentença de morte. É como na fornalha. Os homens iam passar pela fornalha, aquece aí 7 vezes mais. Sentença de morte. Então, os leões estavam, né, ali, e Daniel teve coragem. O que é coragem? Não é a ausência de medo, não, mas é o domínio do medo, né? É o dominar. Porque se você não domina o medo, o que vai acontecer com você? Você vai entrar o pavor, você vai ficar apavorado. E Daniel, ele teve domínio sobre o medo. Isso é coragem. Coragem, a gente pensa que é a pessoa que não tem medo de nada. Não. Coragem é mesmo você com medo, você controlar o medo e fazer aquilo. Isso é coragem. Amém? Uma outra coisa que nós podemos ver aqui, queridos, é que tudo isso aconteceu porque ele tinha fé em Deus, né? Ele tinha fé em Deus. Ele não estava olhando só para as circunstâncias,
mas ele estava olhando para o Deus a qual ele se via e que estava no controle da sua vida. Quem se lembra lá de Marcos capítulo 5, da vida de Jairo, quando Jairo vem com Jesus, as pessoas chegam para Jairo e dizem: ei, não incomode o mestre não, que a sua filha já morreu. O Senhor Jesus olha para Jairo e diz assim: crê somente, né? Não tenha medo, crê somente. E eu creio que foi isso que Daniel fez naquele momento, né? Ele creu tão somente. E Jesus vai andando com um Jairo, e quando chega na casa de Jairo, tem um bocado de gente chorando, se desesperando. Aí Jesus diz assim: tira esse povo todo daí. Tira esse povo todo daí. Eu mandei você crer tão somente. E esse povo todo chorando aí. O que Jesus estava querendo dizer, queridos, que nós queremos ter fé em Deus mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é cair fora do meio dessa gente incrédula, de pessoas que estão ao seu redor, mas muitas vezes estão chupando, tirando de você a sua fé. Se você anda com pessoas que não têm fé, pessoas que muitas vezes são até incrédulas, elas estão tirando de você a sua fé. Você tem que andar com pessoas que lhe impulsionem para frente, pessoas que ajudem você a conquistar vitórias, e não pessoas que muitas vezes venham tirar a sua fé, pessoas incrédulas, que não confiam mais em Deus, pessoas que estão no automático da sua carreira cristã. E nós não podemos ter uma carreira cristã vivendo de qualquer jeito, não. Eu vivo nessa vida, porque eu creio nesse Jesus, que Ele é vivo, Ele é real, que Ele está aqui esta noite, e Ele pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Amém? Então, Deus vê a fé de Daniel e manda um anjo. E o anjo, a Bíblia diz que ele fecha a boca dos leões. O anjo vai e faz os leões jejuarem, né? Pela primeira vez, os leões entram em jejum, porque Deus, né? Ele é um Deus que Ele olha para a nossa fé, e a fé é o botão automático que faz as coisas acontecerem. Se eu quero que as coisas aconteçam, eu tenho que usar a minha fé. Eu não estou vendo, mas eu vou crer. Se Deus está falando ao meu coração, eu vou fazer. E eu entro, faço, e Deus realiza pela fé. Amém? O que é a fé? Fé é você dar um passo no abismo sem ver a escada. Presta atenção no que eu estou falando. Se Deus fala para você realizar algo, você acha que não tem condição, você acha que pela sua capacidade não tem, mas você diz: não, mas é Deus que está falando tão forte no meu coração, eu vou fazer, eu não estou vendo, mas eu vou fazer. E Deus realiza. Quer um exemplo? Você vai andando na aldeota, aí passa aquele doutorzão naquele Corolla, para bem pertinho de você, e Deus diz vai lá e prega a palavra para ele. Aí você diz: mas Deus, eu não tenho nem muito conhecimento da Bíblia, Deus. Esse doutorzão aí, o cara deve ser formado bem em uma das faculdades. Aí Deus diz: mas eu estou mandando você ir pregar a palavra. Aí você, eu vou obedecer a Deus. Eu sou um homem de fé. Dá licença, seu doutor. Não, porque eu só queria dizer para o senhor que Jesus Cristo lhe ama, viu? Que Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer pelo Senhor. Talvez o senhor nunca tenha lido a Bíblia, mas eu conheço um versículo que é o único que eu sei, mas vou dizer para o senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho por amor ao Senhor, viu? Aí o homem começa a chorar. Rapaz, era a palavra que eu queria ouvir hoje. Mas se eu quiser receber Jesus, eu oro pelo Senhor aqui. Pois oro pela minha vida. Aí você fica assim: que foi isso? Foi a fé. Você não estava vendo um quadro para que aquilo acontecesse, mas você deu ouvido à voz do Senhor no teu coração, e você obedeceu, colocou o pé no abismo mesmo sem ver a escada, andou, caminhou, e o milagre aconteceu. O seu vizinho está doente,
E ele disse, manda chamar ali o irmãozinho para orar por mim. E você diz, mas eu não sei nem orar direito. Mas Deus manda, você vai lá, ora. E a mulher é curada. Isso é fé. É a gente começar, queridos, a exercitar a nossa fé para nós vermos milagre. Amém, queridos? Então a fé, Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Já estou concluindo. Agora vejam bem. Tem um Daniel antes da cova, que ele se preparou. Tem um Daniel dentro da cova. Agora, o rei Dário, que era muito seu amigo, passou a noite em claro, preocupado. Quando chega de manhã bem cedinho, ele diz, vamos lá na cova. Daniel deve estar todo espedaçado. Versículo 20. Acompanha aí comigo. Versículo 20, quantos acharam? E chegando... Não, vamos começar do 19. E pela manhã cedo, se levantou, né? E foi com pressa à cova dos leões, o rei. Se você ler o versículo 18, você vai ver que ele passou a noite sem sono. Versículo 20. E chegando-se à cova, olha só o rei, chamou por Daniel com voz triste. Ele estava muito triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Ele estava cheio de dúvida. Será, Daniel, que o Deus a qual tu serves, será que ele te livrou? Ele muito triste, né? Talvez não tenha nem gritado, só perguntando, porque a tristeza, querido, estava do lado de fora da cova. Porque do lado de dentro da cova, aquele que serve a Deus, mesmo do dentro da cova, ele tem um espírito excelente e ele age diferentemente, amém? E quando o rei pergunta dessa maneira, aí Daniel responde, olha a resposta de Daniel aí, olha, 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, porque quem está dentro da cova estava com outro espírito, né? A gente vê uma tonalidade de vitória na boca de Daniel, porque aquele que serve ao Senhor, até mesmo dentro da cova, ele tem uma tonalidade diferente, é uma tonalidade de fé, é passando lutas, mas a sua voz é diferente, o seu espírito é excelente. Ô irmão, eu estou sabendo da tua luta, meu irmão, eu não sei como é que tu está aguentando. Meu irmão, eu estou passando luta, mas o meu Deus é fiel, amém? É porque há um espírito excelente na vida de Daniel. Aí ele continua dizendo no versículo 22, o meu Deus, olha o testemunho agora do crente, recebeu a vitória, agora o testemunho, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Abre essa porta aí que eu quero sair. Eu quero tomar um ar fresco. Eu quero glorificar ao meu Senhor. Eu quero glorificar. Eu quero testemunhar. Eu quero cantar o hino da vitória. Amém? E abriram e tiraram Daniel. E sabe o que foi que aconteceu? O rei disse, agora eu vou assinar um edito. Todo mundo vai ter que adorar o Deus de Daniel. Agora pega aqueles camaradas que tramaram. Aí pegaram os pobres, trouxeram, jogaram dentro da cova do leão. A Bíblia diz que antes mesmo de cair, os leões, está aqui, olha, versículo 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam a todos os ossos. Porque é assim que Deus faz com os inimigos do povo de Deus.
porque aquele que anda em sinceridade, aquele que anda em temor a Deus, aquele que anda assim preparado, não se levante não, meu irmão, porque Deus, Ele está olhando, Ele está cuidando. Eu não quero saber se é inimigo humano ou é demônio, eu quero saber que meu Deus, Ele esmigalha os ossos, porque Deus dá vitória àquele que anda em sinceridade e tem um espírito excelente. Somente os que estão com o espírito com excelência esta noite, se levante e glorifique ao Senhor.